O Roger Stern, um dos maiores roteiristas que já passou pelo escalador de teias, que nos deu histórias maravilhosas, como O Garoto que Colecionava Homem-Aranha, que era pra ser só uma história tapa-buraco e se tornou um dos maiores clássicos do personagem, Ninguém Pode Parar o Fanático, onde o Peter, mais uma vez, é testado até o seu limite físico, mas principalmente criou um dos maiores vilões dos anos 80, que é o clássico Duende Macabro. Nesse vídeo eu vou falar sobre a nova coleção que a Panini está publicando nas bancas, que é a Saga do Homem-Aranha, e adiantar um pouco o que vem por aí, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um formatinho da Abril, com Ninguém Pode Parar o Fanático e toda a origem do Duende Macabro aqui nessa edição da Panini. Eu quero começar elogiando o design da Panini. Como vocês devem saber, eu não gosto muito desse estilo das sagas, né? Eu acho muito simples. Vocês podem ver, por exemplo, o Epic Collection, que agora a Panini está publicando, né? Então, tu tem o nome dos autores na lombada, tu tem um desenho do personagem, mas na parte de baixo. Eu acho muito simples o design da saga, mas eu achei legal que nesse caso a saga do, aqui em cima, ela conversa com o logo do Homem-Aranha. É algo bobo? É. Mas é legal. Eu gostei que essa primeira edição da Saga do Homem-Aranha tá bem completa. Tu tem ali uma introdução do Dennis O'Neil, tem um textinho ali da Panini. Eu acho que esse texto é sempre bom. Tem que ter mais texto nos quadrinhos. Tem umas páginas de extras também aqui na parte do fim. Então, essa encadernação da editora vai publicar 3 séries originais do Homem-Aranha, que é o Peter Parker Espetacular Homem-Aranha, o Amazing Spider-Man, né, que é a revista principal, e, ao mesmo tempo, o Marvel Teen-Up. Como eu falei no começo, então, o grande destaque dessa publicação é a fase Roger Stern, né, que é muito querida pelos fãs, mas vai levar um bom tempo pra gente ter tudo publicado, porque como são 3 revistas ao mesmo tempo, e o Roger começa no Peter Parker e depois vai parar na Amazing, tem muita coisa pra sair ainda, e eu acredito que vai levar um bom tempo pra gente chegar, por exemplo, na estreia lá do Duende Macabro, né? E também é consenso entre os fãs que esse começo, ele é bem lento, assim, ele não é tão empolgante quanto o que vem depois. Pra vocês terem uma ideia, o Peter ele enfrenta aqui uns vilões muito bizarros. Por exemplo, na primeira história, o nosso querido Arachnid vai enfrentar a Madame Belladonna. Na segunda, a gente tem um cientista que faz pessoas terem raiva, e é legal a participação do JJ Jameson nessa história. Na terceira e quarta parte, a gente tem uma aposentadoria do Rei do Crime e como isso impacta Nova York. Aí o vilão eu não posso dizer quem é. Depois vai aparecer o Mesmero, o Cobra e o Fusão. E eu aposto que boa parte desses vilões tu nem sabia aí que eles existiam. Então vão ser histórias ali episódicas, que não tem tanto aquele tom novelesco do Homem-Aranha, né? Tu não vai ter aquele elenco de apoio clássico como a Mary Jane, Harry Osborn. Eles vão aparecer depois. E aí é quando a coisa realmente fica muito boa. Nesse começo o Peter, ele se vira nos 30. Ao mesmo tempo que ele é fotógrafo no Globo, né, e não no Clarim Diário, ele atua como professor assistente na faculdade e o interesse amoroso dele é a Debbie, que é mais uma menina que esse cara vai decepcionar, porque o Homem-Aranha não deixa o Peter pegar ninguém. Aqui tem também os desenhos do John Romita Jr., mas assim, ainda é aquele Romitinha em começo de carreira. Então ele tinha um traço bem mais clássico, né, bem puxado pra pegada do estilo Marvel daquele período, mas com o tempo, isso que é legal, ele vai se soltando. Então nessa revista do Homem-Aranha tu pode ver essa evolução do John Romita Jr. Aqui, por exemplo, que são 3 anos depois então desse começo de saga da Panini, que já é outro Romitinha, que é o Romitinha clássico, quadradão que a gente gosta. Tá, vamos lá. A única má notícia dessa coleção é que o ponto alto dela, que é quando a gente tem ali a questão do Duende Macabro, né, e toda aquela trama que o Roger Stern preparou, homenageando ali as revistas do Stan Lee, ela é toda cagada. Eu não sei se vocês sabem dessa treta, mas ela é muito famosa para os fãs do Homem-Aranha. Basicamente, o Roger Stern, né, então mais vamos dizer assim pro final da fase dele no Homem-Aranha, ele vai trabalhando esse mistério sobre quem é o Duende Macabro. Isso vai se arrastando por algumas edições, eu acho que são 20 e poucas, porque ele queria fazer esse mistério durar uma edição a mais do que o Stan Lee fez com o mistério lá do Duende Verde, que é uma homenagem. Só que rolou uma treta do Roger Stern com o editor e o cara foi demitido, sem mostrar a verdadeira identidade secreta do Duende Macabro, que ele preparou ao longo das páginas. Isso foi uma grande cagada da Marvel e é uma grande tristeza para os fãs do Homem-Aranha, porque o Duende Macabro ele vira um personagem todo cagado com o passar do tempo. Então é isso, sabe? Dá uma sensação de tristeza porque basicamente o que seria o ponto alto dessa fase do Homem-Aranha foi abortado no meio do caminho. Mas galera, eu tô muito feliz. Temos aí então um período muito legal de histórias do personagem sendo publicado. Eu nunca li tudo do que saiu, então vai ser muito legal, com ou sem as cagadas do editorial da Marvel. Eu pretendo colecionar. Sinceramente, foi um dos primeiros volumes mais fracos, assim, das sagas da Panini que eu coleciono. Tem vídeo aqui no canal da saga do Demolidor e dos X-Men, e eu acho que também... e da Liga da Justiça. Mas como eu falei antes, assim, com o passar do tempo, as histórias vão ficando incríveis. E cara, é Homem-Aranha. É sempre divertido de ler, sabe? Sei lá, eu sou meio apaixonado por esse personagem, então é legal de acompanhar a vida do Peter Parker, os dilemas dele.
Eu era viciado na animação do Homem-Aranha quando era criança, então eu leio essas histórias, eu consigo ouvir a voz do dublador lá da animação que eu gostava. Tá, comenta aí embaixo então. O que tu achou desse primeiro volume? Tu concorda que não é um começo tão empolgante? E tu chegou a ler o que vem depois? Qual a tua opinião sobre esse momento que a Panini escolheu pra publicar aqui no Brasil? Deixa teu comentário aqui embaixo, tá? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se situar um pouco, entender o que está acontecendo, por onde é que vai e como termina aí uma das maiores fases de todos os tempos do Homem-Aranha, tá bom? Falou, até a próxima!